Os plateumintos são seres de vida livre ou parasitiva. Possuem corpo achatado e simetria bilateral. São triblásticos, porém acelomados. Eles possuem os sistemas digestório, nervoso e excretor. Além disso, os plateumintos são divididos em tubelária, tremadota, cestoda. Plateumintos possuem um corpo achatado dorsoventralmente. São triblásticos, possuem 3 folhetos germinativos, acelomados e têm simetria bilateral. Por causa desse corpo simples que ele tem, não possuem muitos sistemas, e os que possuem são mais simplificados. Tanto, por exemplo, as trocas gasosas são feitas pela superfície do corpo. Eles também não possuem sistema circulatório nem esquelético. Porém, eles apresentam um sistema digestório, que não é apresentado em algumas espécies, e no caso dos plateumintos é incompleto. Continuando a falar do sistema dos plateumintos, a gente pode falar do sistema excretor, que a parte mais importante são os protonefídeos, que eles têm a célula funda, que também são chamados de celulonostos, e eles não têm sistema circulatório, porque o alimento já é distribuído pelo intestino, então tá tudo certo. O sistema reprodutor, a gente vai ter, a gente pode focar mais na reprodução assexuada e na reprodução sexuada. Na sexuada é por fissão binária, então ele vai se dividir em dois. E a sexuada, na parte quando as espécies são monóicas, vai ser um desenvolvimento direto, então não vai ter estágio larval. E quando são dioicas, que são macho e fêmea, vai ter o estágio larval. Mas vale ressaltar que a maioria das espécies são hermafroditas. E uma coisa interessante é que as planárias, que são os tratamentos mais conhecidos, têm bastante mesmo célula-tronco, tanto que elas são utilizadas em literalmente muitos estudos científicos. Os plateumintos parasitas são muito conhecidos por provocarem doenças no homem, sendo esse o caso, por exemplo, da esquistossomose, que é uma doença causada pelo parasita Schistossoma monsanne, que possui como seu hospedeiro definitivo o homem, mas que necessitam de caramujos e da água doce como seu hospedeiro intermediário para poder desenvolver seu ciclo evolutivo. Esse seu ciclo evolutivo acontece quando o parasita libera seus ovos através das fezes do homem infectado, que, em contato com a água, esses ovos eclodem e libertam larvas que morrem se não encontrarem os caramujos para poder se alojar. Se os encontram, porém, dão continuidade ao seu ciclo e vão liberando novas larvas que infectam as águas e, posteriormente, os homens, penetrando em sua pele, caso esse homem adentre em águas contaminadas. A doença, ela tem uma fase aguda e uma outra crônica. Bom, na fase aguda, ela pode apresentar manifestações clínicas como coceiras, diarreia, febre, vômitos, enjoos, entre outras. Já na fase crônica, geralmente ela costuma ser assintomática, com episódios de diarreia. E a doença ela pode sim evoluir para um quadro mais grave, com aumento do fígado e cirrose, o aumento do baço, hemorragias que são provocadas por rompimentos de veias do esôfago, ou barriga d'água, que é o mais conhecido, que basicamente o abdômen ele fica dilatado e bem proeminente porque escapa plasma do sangue. A esquistossomose ela é uma verminose muito relacionada à falta de saneamento básico, e normas básicas de higiene e saneamento ambiental são essenciais. A teníase é causada pela Tênia saginata e pela Tênia solium, que tem como hospedeiro intermediário o boi e o porco e tem como hospedeiro definitivo o homem. A Tênia saginata ela tem o corpo com alguns compartimentos, que são chamados de proglótodes. Esses proglótodes possuem gametas femininos e masculinos, que se autofecundam. Então, quando o porco ingere esses compartimentos, eles vão ser desenvolvidos e vão ser transformados em larvas, que vão habitar na parte muscular do porco, que logo após vai ser a nossa carne. O homem ingere essa carne contaminada e essas larvas vão virar tênias saginatas adultas no intestino delgado. A tênia saginata ela pode gerar teníase, mas a tênia solium pode gerar teníase na fase adulta e cistocercose na fase larval. Vamos falar um pouquinho sobre a citocircose. Bom, a citocircose ela é ocasionada pela tênia solium, que é conhecida popularmente como solitária, e ela é adquirida por ingestão de alimentos, em destaque carne dos vetores ou hospedeiro intermediários da doença, no qual ocorre sua reprodução assexuada. Entre elas estão carne de coelho, carne de porco, carne de gado, carnes que são diariamente consumidas pelo ser humano. E água, que é contaminada com os ovos desse verme. Bom, o único hospedeiro definitivo da tênia são os seres humanos. No intestino, os ovos do verme eles vão ser transformados em citocercos e vão poder se locomover por grande parte do corpo, entre músculo, cérebro, pulmão, olhos, coração, e vão poder ocasionar
diversas doenças. Bom, essa doença em principal, elas vão poder causar citocircose cerebral e neurocitocircose. Entre os sintomas vão estar dor de cabeça, convulsão, confusão mental, distúrbios mentais, coma, palpitações, dificuldade de respirar ou respiração ruidosa no coração, pelo coração, dor muscular, inchaço, inflamação, cãibra, dificuldade nos movimentos, inchaço na pele e dificuldades para enxergar ou até mesmo pode levar à cegueira. Bom, a tênia solium em si, ela vai ter um corpo alongado, delgado e chato. Vai poder ser dividido em cabeça ou escólex, os estróbilos e os proglotídeos. Bom, a tênia, depois ela se estourar no corpo do ser humano, ela vai liberar anéis. Dentro desses anéis vão ter de 40 a 80 mil ovos. E esses anéis eles vão ser eliminados nas fezes e rompidos no intestino, onde eles podem permanecer vivos, dependendo do organismo, até 300 dias. Bom, o diagnóstico vai acontecer justamente pela análise dessas fezes, desses coliformes fecais, dessas amostras fecais, e aí elas também podem ser analisadas por microscópios, mas também podem ser encontradas em tomografias computarizadas e ressonâncias magnéticas. O recomendado para o tratamento dessa doença são os corticoides e o praziquantel. E para evitá-la, se busca como base um saneamento básico e cuidados de higiene. E o ciclo de vida da tênia, como a gente viu ao longo desse tempo, ela começa após um alimento contaminado ser ingerido pelo hospedeiro intermediário, que vai estar contaminado já com essa doença. Ele vai ser abatido e vai ser levado já com o cisto seco para carne ser consumida pelo ser humano. Após ela ser consumida pelo o ser humano já se encontra contaminado e aí ele vai poder liberar as fezes ainda contaminadas, onde vai ocorrer o diagnóstico ou a contaminação novamente de um novo alimento.